A paz do Senhor a todos. Gostaria de meditar de forma rápida, de forma sucinta aqui, para um breve ensinamento da palavra de Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 14 até o 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem, frisando aqui o versículo de número 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Hoje eu gostaria de meditar um pouco convosco uma palavra de ensino sobre as escrituras sagradas. Primeiramente, você já deve ter ouvido muito o termo, a palavra Bíblia. Quando se fala Bíblia, todos sabemos o que é a Bíblia. Agora, meu amigo, a palavra Bíblia, ela não se encontra dentro deste livro. E de onde vem a palavra Bíblia, se ela não está aqui? Certo? A palavra Bíblia vem do grego biblon, certo? Os gregos, eles deram esse nome de biblon para as folhas que eram retiradas de um junco, uma planta aquática encontrada ali no rio Nilo, encontrada em outros rios do Oriente Médio. Quando se tirava a entrecasca desse junco, dava-se o nome de biblon e dava-se o nome também para essa planta de papiro. O papiro era um dos materiais gráficos em que os antigos escreviam, certo? Não era só o papiro, deixa eu deixar claro aqui. Existia o papiro, existia o pergaminho, que era feito de materiais de couro de animais que eram curtidos. E existia também a pedra, se escrevia também em pedra, se lapidava e escrevia em pedra. Porém, eu estou destacando aqui o papiro, o junco, para destacar o termo, de onde vem a palavra Bíblia. Então a palavra Bíblia, ela teve origem aí. Então os gregos deram o nome de biblon para as folhas que era retirada do junco, da entrecasca do junco, certo? Então o que acontece? Biblon, várias entrecascas daquela, eles deram o nome de biblos. E da onde se origina a palavra Bíblia. Então compreendemos que a Bíblia é literalmente uma coleção de livros. Por exemplo, aqui temos 66 livros, certo? É um livro só, com uma coletânea, como aqui uma biblioteca com 66 livros. O nome Bíblia não existe aqui, certo? Dentro desse conteúdo aqui. Porém, encontramos outros derivados, outras palavras, outras qualificações que usamos também no dia a dia. Por exemplo, lá em Mateus 21 e 42 está escrito: disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Somente a parte A. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Mateus 21 e 42. Então, conhecemos a Bíblia também como Escrituras Sagradas, certo? Escrituras ou Escrituras Sagradas. Lá em Romanos 1 e 2 está escrito: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então também é conhecida como Santas Escrituras, é conhecida como Escrituras e é conhecida como Santas Escrituras. Um outro termo, nós costumamos dizer que esse aqui é o livro de Deus, o livro do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 34, versículo 16, a parte A somente, que é a parte que embasa o que estamos dizendo aqui, capítulo 34, versículo 16, parte A. Buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. E é também conhecida como Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e médulas, e é apta
para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Então eu citei aqui que ela é conhecida como Escrituras, citei que ela é conhecida como Santas Escrituras, citei que ela é conhecida como a Palavra de Deus e citei que ela também é conhecida como o Livro do Senhor. Então encontramos e encontra outros também, outras qualificações, né? Outros títulos, mas porém são esses aí, né? Palavra de Deus, Escrituras, Santas Escrituras e Livro do Senhor. Então, eu gostaria aqui de dizer, a Bíblia, a Palavra de Deus, se dissermos, é um livro? Sim, é um livro. Não tem como dizer que não seja um livro. Nós vamos esclarecer direitinho isso. Por quê? Ele tem toda uma estrutura. Por exemplo, são 66 livros que foram escritos por 40 homens num período de 1.600 anos, de aproximadamente 1.600 anos, escrito por 40 pessoas, né? Por 40 pessoas, e tem 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. Agora, irmãos e amigos, tem uma estrutura para que compreendamos melhor as Escrituras como livro. Por exemplo, para que compreendendo, porque se é um livro, ela tem também o seu valor literário, ela se difere nisso. Por exemplo, quando nós lemos uma das cartas de Paulo, nós entendemos que quem está falando ali não é Salomão, porque é o estilo literário de Paulo. Para as pessoas que já leem ela, que conhecem, que já leram bastante, que já leram ela toda, sabe que quando, mesmo que ele não esteja vendo ali na hora, mas esteja ouvindo, ele vai saber que quem escreveu ali é Paulo. Por quê? Por causa do estilo literário. Se for Salomão, ele vai compreender que é Salomão por causa do estilo literário. Se for Moisés, ele vai compreender que foi Moisés por causa do estilo literário. Então ela se difere nisso. Esses homens eram homens diferentes, homens de diferentes épocas. Por exemplo, Moisés foi lá muitos anos antes de Cristo. Paulo foi contemporâneo de Cristo, né? Foi contemporâneo de Cristo. E os que escreveram, São João, Pedro, foram todos também contemporâneos de Cristo. Então, esses homens, eles se diferem muito também em profissão. Por exemplo, Paulo, ele era teólogo. Já Pedro e João, eles eram pescadores. Moisés foi um legislador. Josué foi um coronel. Davi foi músico e também foi rei. Né? Foi músico e foi rei. E se formos olhando, Isaías foi profeta, e Jeremias foi profeta, enfim. Vamos ver que esses homens foram homens que viveram em épocas diferentes, foram homens que viveram em lugares diferentes. Por exemplo, vamos supor, vamos aqui colocar, né? Vamos colocar. Salomão escreveu muito de seus provérbios aonde? Escreveu muito de seus provérbios lá mesmo no palácio. Salomão escreveu muito de seus provérbios no palácio. Agora, e Moisés, onde escreveu? No deserto. E São João, aonde São João escreveu o livro do Apocalipse? Escreveu exilado em uma ilha. Então, os lugares foram diferentes, os homens foram diferentes, os tempos foram diferentes, porém tem uma coisa, tá? Que queremos aqui frisar, algo que é interessante, que faz desse livro um livro inspirado por Deus. Em nenhum momento, nenhum dos escritores chega a contradizer o outro. E muitas das vezes o que um parou, até onde ele parou, o outro dá continuidade. Por quê? Porque os escritores foram diferentes, foram de épocas diferentes, foram homens. Porém, a inspiração, ela veio de Deus. Porém, este livro é um livro que, não obstante ter sido escrito por homens, ele é um livro que tem a inspiração de Deus. Ele foi inspirado por Deus. Escrito por homens, mas inspirado por Deus. Então, é um livro que tem uma linguagem humana, certo? E tem uma linguagem divina. Por exemplo, quando Jesus estava ainda nesse planeta, quando ele veio, nasceu e morreu, enfim, a Bíblia nos diz que Jesus ele se esforçou nos ensinos dele para que os homens compreendessem o que ele estava ensinando. E para tanto, Jesus usou coisas do dia a dia dos homens. Jesus usou uma rede, Jesus usou ali peixes, Jesus usou semente, Jesus usou diversas linguagens humanas. Então esse livro é um livro divino, porém ele tem uma linguagem
humana e tem uma linguagem divina, certo? Tem uma linguagem humana e tem uma linguagem divina. Em nenhuma parte um contradiz o outro. E eu digo para você, junte 40 homens e lhe dê um tema e digam, escreva o que vocês acham que tem que escrever. Depois junte. E você vai ver a miscelânea, a bagunça, a baderna desse escrito. Não vai ter coesão, não vai ter sentido, não vai ter homogeneidade. Por quê? Porque não teve a inspiração de Deus para tanto. Foi uma obra que foi feita, cada um fazendo do jeito que queria fazer. Porém, aqui, esse livro, ele tem a inspiração de Deus. Nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 21, que diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vejam bem, 2 Pedro 1 e 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, não foi do homem querer fazer, não foi do homem escrever, não, foi o Espírito Santo quem inspirou para que eles fizessem. Interessante, a palavra respiração é quando nós pegamos o ar do nosso pulmão e colocamos para fora, estamos respirando, certo? Porque temos ar no pulmão. E a palavra inspiração é o contrário. É o ar de fora sendo empurrado para dentro. Então, subtende-se o quê? Que a inspiração foi o quê? Foi o sopro de Deus sobre os homens que escreveram as Sagradas Escrituras, inspirando-os. Agora, o mais interessante, gente, o mais interessante, certo? A gente pode pensar que eles foram inspirados de forma mecânica. Existem várias teorias da inspiração, que são teorias que de forma nenhuma elas se coadunam com a verdade de Deus, né? Tem uma teoria da inspiração que diz que Deus usou os homens para escreverem a Bíblia como uma máquina de escrever. Por exemplo, que você vai batendo ali, isso é de forma mecânica, né? Você vai batendo e vai escrevendo o que você quer, sem que a máquina não tenha pensamento, porque é uma coisa abstrata, e não tem pensar próprio. Não, com Deus foi diferente. Deus ele usou esses homens santos para escrever dentro das suas capacidades, dentro das suas vivências, dentro dos seus cotidianos. Já falei aqui que Paulo foi um teólogo. Deus usou ele para escrever como sendo um teólogo. Pedro, segundo a Bíblia, ele era um homem sem muita instrução, sem muito... ele não tinha a mesma instrução que Paulo, o mesmo conhecimento que Paulo. Ele era um pescador, ele era um pescador, ao contrário do que muitos pensam, que ele era um analfabeto. Não, a Bíblia não diz isso, que ele era um analfabeto. Mas, porém, ele não era um homem tão culto, tão culto. Porém, Deus usou ele ali dentro dos seus conhecimentos, das suas limitações, da sua vivência, né? Usou dessa forma. Da mesma forma como usou João, que também era pescador. Da mesma forma como usou Moisés, que era um legislador. Da mesma forma como usou Davi, que era cantor, que era rei, que era um grande guerreiro. Da mesma forma como usou Isaías. E isso, quero dizer para vocês, tanto em épocas de bonança, isso é, de quietude, como no caso de Salomão. Salomão escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares. Inquietude, o reino de Salomão foi um reino de paz, um reino de paz. Ele dentro do seu palácio, na tranquilidade do seu palácio, escrevendo. Já para João foi diferente, porque João escreveu num período ali que ele estava exilado, triste, solitário, ali por causa da palavra de Deus. Jesus se manifesta para João. Então a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Só que tem uma coisa, amigo, antigamente existia uma teoria aí pela Igreja Católica de que para se interpretar a Bíblia teria que ser interpretada por uma cúpula. Somente aquela cúpula é quem teria o poder de interpretar as Sagradas Escrituras. Isso é triste, porque se somente uma cúpula ela tem o poder de interpretar a Sagrada Escritura, pronto, a coisa está perdida. Não, esse livro aqui, a Bíblia, é a carta de Deus para a humanidade. Certo? É a carta de Deus para a humanidade. E Deus ele quer que conheçamos Ele através dessa carta.
Então, as escrituras sagradas, elas não podem, é lógico, até a Igreja Católica já mudou esse pensamento, hoje já tem grupos de estudos em casa, já mudaram esse pensamento, né? Qualquer pessoa pode interpretar a Sagrada Escritura. Qualquer um pode interpretar, qualquer pessoa pode interpretá-la, né? Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja livre, seja, enfim, não tem raça, não tem cor, não tem posição social, enfim, qualquer pessoa pode interpretar. Não precisamos de ter um elevado grau de instrução, de cultura, de conhecimento para interpretá-la, não. A mensagem que Cristo ele quer passar para a humanidade é uma mensagem simples. Jesus Cristo se mostrou sempre como um homem simples, como uma pessoa humilde. Não tem nada que esteja assim a ponto de que é enigmatizado, não. O que Deus quer que conheçamos a respeito de quem Ele é, o que Ele quer de nós, isso é algo que encontramos nas Sagradas Escrituras com facilidade, certo? Porém, vem uma outra questão conhecida como interpretação, certo? Interpretação. A interpretação, eu falei agora há pouco que qualquer pessoa pode interpretar. Sim, qualquer pessoa pode interpretar. Porém, existem regras, tem que ter coerência para interpretá-la. Eu coloquei aqui, segundo Pedro 3,16, ele diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo Pedro está falando aí que existe um torcer, né? Alguém torce para a sua própria perdição. Sabemos que hoje em dia existem vários segmentos, várias seitas, várias denominações. Isso é um sinal que cada um pensa de um jeito, certo? Ninguém é igual. Nós não somos... existem vários tipos de pensar. Porém, aqui, independente disso, queremos frisar uma coisa. Este é o livro de Deus. Como devemos interpretá-lo? O apóstolo Pedro está dizendo que na carta do apóstolo Paulo existem pontos difíceis de entender que muitos torcem. Ele está dizendo que o sentido é torcido. É alguém que sabe manipular, é alguém que sabe torcer. Diz ele que torce para a sua própria perdição. Certo? As escrituras sagradas, elas têm que ser interpretadas. Uma das coisas para interpretar é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Como pode ser isso, Marcos? Como eu já falei aqui, o que um não foi até o final, o outro deu continuidade. Temos que referenciar, temos que pegar a referência. Isso é, lemos aqui uma parte, mas sabemos que essa parte será completada lendo outra parte. Então é dessa forma. Começa por aí, certo? Como ela é um livro que não é um só, não pode ser tomado de forma isolada, ele tem que ser em concordância com os demais, então tem que ser dessa forma, né? A Bíblia interpretando a própria Bíblia. E uma outra coisa, para interpretarmos bem a Sagrada Escritura, temos que lê-la, temos que estudá-la orando, certo? Orando. O único livro que nós encontramos, ou que nós temos, melhor dizendo, aquele que é o autor dela, perto, próximo de nós, às vezes que nós quisermos, é as Sagradas Escrituras. Porque Deus é invisível e Deus ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Deus não tem limitações. Então, se você está lendo a Bíblia, se você está estudando a Bíblia, você faça isso e peça para que Deus vá abrindo o seu entendimento. Peça para que Deus ele vá clareando as suas ideias. Certo? Clareando as suas ideias. Então, é uma dica. Certo? Orando. Tem que ser orando. Outra, você tem que saber quem é que está falando. Quem é que está falando? Você tem que saber quem que está falando. E para quem aquela pessoa está falando. Porque muitas das vezes é algo que se... Hoje em dia temos um grande número de denominações por causa disso. Faz-se uma má interpretação de alguns versículos da Bíblia. Ao invés da pessoa ler sabendo com quem está falando, ela isola. Por exemplo, ela pega um versículo só e isola de todo o contexto. Isola todo o contexto. Quando você lê um versículo só por razão de precisar somente daquele, não existe problema nenhum. Fizemos isso
agora há pouco, pegamos só aquela parte, que é aquela parte que precisávamos. Mas, porém, quando você isola um versículo de todo o seu contexto, aí você está fazendo uma coisa arbitrária. Isso é falso, isso aí vai fazer com que você crie uma interpretação errada da Escritura. Certo? Então tem que ver direitinho essa parte. Diz que todo texto sem o contexto se torna um pretexto. Então o contexto ele tem que dar apoio para aquilo que você está ali buscando. Caso contrário, você corre o risco de fazer uma má interpretação das Escrituras Sagradas. Certo? Uma outra coisa que é interessante também, é muito importante, é que leiamos ela e as dúvidas que tivermos, as dúvidas que forem surgindo, vamos pedindo que Deus vá esclarecendo. Mas tem um outro ponto interessante, viu? Tem um outro ponto interessante. Deus levantou homens, esses homens estão mais à frente, adiantados por razões de suas maturidades, para nos explicar. Por exemplo, Atos 8:31. Atos 8:31 diz de um jovem que ele tinha ido para a adoração em Jerusalém e ele era da Etiópia. Ele voltava, retornava sentado no seu carro, ele ia lendo o livro do profeta Isaías. Lendo ali o livro do profeta Isaías, ele não está entendendo nada. E de repente Deus, através do Espírito Santo, usou Filipe para que se aproximasse daquela carruagem e próximo daquela carruagem ajudasse o homem a entender o que ele estava lendo. Se Filipe não tivesse se aproximado daquele homem para lhe explicar o que aquele homem estava lendo, ele não iria compreender. Atos dos Apóstolos 8:31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Tá? Essas palavras aqui registradas em Atos 8:31 são as palavras do próprio homem que estava sentado na carruagem, pedindo, solicitando a Filipe que se sentasse ali com ele para que explicasse a ele. E ele disse assim: não, como eu vou entender se ninguém não me ensinar? Então é necessário que alguém também nos ajude, nos dando uns toques, alguém que já está mais experimentado, que já está mais adiantado, certo? Alguém que já está mais adiantado, que já leu mais. Um conselho eu dou, certo? Você que nunca leu, ou que leu pouco, comece pelo Novo Testamento. Por quê? Porque você começando pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, você vai estar lendo a história de Jesus, o nascimento de Jesus, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição, e isso vai estar te abrindo uma porta para que você compreenda o Antigo Testamento e para que você compreenda mais tarde as outras demais epístolas que foram escritas pelos apóstolos, certo? Então façam desta forma. Tem que ter, qualquer pessoa pode interpretar, mas existem as regras, conhecidas como regras de hermenêutica. Você tem que conhecer o costume da época, certo? Você tem que conhecer o costume da época. Você tem que entender um pouco do cenário que foi escrito a Bíblia, caso contrário você não vai entender a Escritura Sagrada. Mas isso é simples, tá? Isso é muito simples. Você lendo ali e buscando a orientação de Deus, você vai compreender, você vai entender. E com certeza Deus ele vai abrir a sua mente, né? Porque a Bíblia ela fala de 3 tipos de homem: o natural, o espiritual e o carnal. O natural é aquela pessoa que ela não entende, não compreende as coisas do Espírito porque ela não teve ainda um contato mais próximo com Deus. Como eu digo, para que você compreenda, você tem que ter um maior contato com Deus para que você entenda. E se a pessoa não tem esse contato com Deus, ela ainda é uma pessoa natural. Isso é, ela entende as coisas tudo de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma natural. Ela não compreende as coisas do Espírito. Jesus conversava com um homem que foi ter com ele, um religioso, até por nome de Nicodemos, capítulo 3 de João. Está escrito esse relato. E Nicodemos, ele não entendeu quando Jesus disse que necessário era nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e falou para Jesus assim: como é que eu vou poder voltar a nascer, entrar no ventre de minha mãe e nascer? Como vai poder acontecer isso? Quer dizer, Nicodemos entendeu aquilo de forma totalmente natural. Aí Jesus foi explicando para ele até que Nicodemos compreendeu e se tornou um discípulo de Jesus. Então tem muita gente que entende a coisa de forma natural ainda.
Se for, meu amigo, de forma natural, não vai compreender. Eu falei que a Bíblia ela era um livro mesmo, com seu estilo literário e tudo escrito em linguagem humana. Mas temos que compreender, entender também a linguagem divina. Jesus também falava com a mulher no capítulo 4 de São João, conhecida como a mulher samaritana. E quando Jesus falou de tirar a água, Jesus falando, se intitulando como sendo ele a água, que dando à mulher ela não teria mais sede, ela também entendeu no sentido material. Até que depois ela compreendeu na sua totalidade. Então existe um homem natural, existe um homem espiritual, que é aquele que entende, né, por razão de ter uma aproximação com Deus, por razão de ter uma experiência de leitura, por razão de ser uma pessoa que ora, uma pessoa que tem comunhão com a igreja, enfim. E tem o carnal. O carnal, ele é alguém que já passou pelo estágio de natural, já passou pelo estágio de espiritual. Agora a sua vida, ele mesmo sabendo que as coisas certas a fazer, mas ele faz as coisas erradas. Sua mente está cauterizada e ele andou dando passos atrás. E como diz a palavra de Deus, o carnal também ele não compreende, ele não entende. Então é isso, né? Não existe nada de dificuldade para que se compreenda. Agora precisa de você. Busque, né? Busque comunhão com Deus. Leia mais a palavra de Deus e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida mediante a própria palavra de Deus, que, como diz, é luz para o caminho.